Você sabia que a sua mente distorce a sua realidade e que essas distorções podem estar influenciando em praticamente todos os problemas que você tem em sua vida? Pode estar te influenciando negativamente em seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu transtorno, caso você tenha depressão, caso você tenha problemas com ansiedade ou fobias. Essas distorções de percepção da realidade pode ser o que está perpetuando o seu problema. Olha, esse é um dos conceitos mais importantes que você precisa aprender se você estiver passando por algum problema emocional e se você quiser sair desse problema emocional. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jonathan Ribeiro, eu sou terapeuta há mais de 7 anos e atendo pessoas com essas distorções que eu vou te explicar agora. As distorções cognitivas ou distorções do pensamento são praticamente truques que a nossa mente utiliza e que não nos deixa perceber a realidade como ela realmente é. Essas distorções mudam a nossa percepção da realidade, geralmente piorando tudo. A seguir eu vou te apresentar 10 distorções cognitivas que a sua mente pode estar fazendo. 10 distorções do pensamento, que pode ser o fator principal que está te causando problema, ou no seu relacionamento, ou está vinculada a uma determinada fobia ou algum transtorno que você possua. Preste muito atenção a essa informação, pois isso pode estar vinculado a alguma coisa que você só fazia de forma automática. E a partir deste vídeo, pode ser que você perceba esse fator automático e possa começar a corrigir ele. A primeira distorção cognitiva é o pensamento dicotômico ou pensamento tudo ou nada, que é classificar a coisa em extremos, ou uma coisa é maravilhosa ou ela é terrível, sem nenhum espaço para uma nuance, um meio termo. Um exemplo seria um aluno que ele cometeu um pequeno erro no seu trabalho. Logo, ele se sente mal, pensando que arruinou completamente todo o trabalho. A segunda distorção cognitiva é a sobregeneralização, que é tirar uma conclusão baseada em uma única peça de evidência. Por exemplo, após receber um único comentário negativo, você já chega a uma conclusão de que tudo o que você vai fazer vai dar errado e você será mal avaliado em uma determinada prova. A terceira distorção é o filtro mental, que é focar em apenas um lado, focar apenas no negativo, permitindo que esse comentário negativo, esse pensamento negativo, tinte toda a sua percepção sobre determinada coisa. Um exemplo, você recebe 100 elogios, mas quando recebe uma única crítica, é como se essa única crítica tivesse a capacidade de pintar todos aqueles 100 elogios como se fosse negativo. E você enxerga apenas a parte negativa. A quarta distorção é semelhante à anterior, que é a desqualificação do positivo. Diferente da anterior, agora nessa quarta distorção, que é a desqualificação do positivo, você até enxerga o positivo, mas ele não é importante para você. Você vai caçar um jeito para desqualificar, para rejeitar essa parte positiva. Um exemplo seria um artista que foi a uma exposição, conseguiu expor a sua obra de arte e recebeu muitos elogios, só que para ele as pessoas estão sendo apenas gentis, elas não estão sendo verdadeiras. E quando ele recebe uma crítica, na cabeça dele, aquela pessoa que está criticando é a única pessoa que está falando a verdade. A quinta distorção é saltar para uma conclusão, geralmente negativa. E esse saltar para a conclusão pode acontecer de duas formas. A primeira é muito comum, que é a leitura mental. Acreditar que você sabe o que os outros estão pensando. E geralmente você acredita que os outros estão pensando algo ruim sobre você. Um exemplo, uma pessoa envia mensagens para seus amigos e como eles demoram para respondê-la, logo na cabeça dela, ela conclui: essas pessoas estão chateadas comigo, eu fiz alguma coisa errado com essas pessoas. A segunda forma de saltar para conclusões é o que a gente chama de adivinhação do futuro. Por exemplo, antes mesmo de você fazer uma entrevista de emprego, você já conclui na sua cabeça que você não será admitido, que você não vai passar
dessa entrevista de emprego, por mais que você tenha estudado, por mais que você tenha se preparado. A sexta distorção cognitiva é a magnificação ou a minimização, que é você magnificar, aumentar a parte ruim, negativa, e você minimizar, você diminui aquilo que é positivo. Um exemplo, quando um estudante recebe a maioria das notas positivas, notas boas e altas, e recebe poucas ou uma única nota ruim, ele minimiza aquelas notas positivas, altas, e maximiza essas notas ruins, concluindo que tudo que ele fez está ruim, que ele é uma pessoa incompetente. A oitava distorção cognitiva são declarações que a sua mente inventa sobre eu deveria ou eu não deveria, ou os outros deveriam ou não deveriam. E quando você não corresponde a esse deveria, por exemplo, eu deveria ter feito algo de uma determinada forma, se você não corresponde a isso, você se sente mal. Um exemplo é um pai que acredita que deveria ser capaz de fazer o seu filho se sentir feliz todos os dias. E quando ele percebe o seu filho triste, logo ele se sente culpado e acredita que não está cumprindo aquilo que ele deveria cumprir como papel de pai. A nona distorção cognitiva também é muito comum, que é colocar uma rotulação em si mesmo ou nos outros. Ao invés de focar no erro específico, você rotula a si mesmo ou rotula os outros. Por exemplo, um aluno que falha em um teste e ele se rotula como incapaz, como burro, como incompetente, ao invés de olhar aquele erro ali como uma oportunidade de aprendizado, como uma coisa que é natural do aprendizado. A 10ª distorção é a personalização, que é enxergar a si mesmo como a causa de um problema externo, mesmo que você não tivesse nenhum tipo de controle sobre determinado evento. Um exemplo seria uma pessoa acreditar que ele causou a separação do amigo por alguma coisa que ele disse para o amigo, mesmo que ele não tenha nada a ver com a situação. Perceba que todas essas 10 distorções têm uma coisa em comum, que é não enxergar a realidade como ela realmente é, mas distorcer a realidade através do seu filtro de percepção errada, geralmente distorcendo de uma forma negativa, que prejudique você ou outra pessoa. Essas distorções cognitivas, elas podem contribuir para perpetuar, para manter ou até para gerar transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, ou problemas gerais, como problemas no seu relacionamento, sua autoimagem, percepção sobre si mesmo e qualquer outro problema que você possa imaginar. A identificação dessas distorções de pensamento, distorções cognitivas, e a reestruturação, ou seja, mudá-los, fazer com que você perceba a realidade como ela é e não como a sua mente faz com que você veja de forma distorcida, isso é extremamente importante para a sua melhora. E você pode fazer isso através de exercícios terapêuticos ou através de terapia. Se você melhorar isso, você vai melhorar a sua percepção sobre si mesmo, sua percepção sobre o outro ou os outros e sua percepção sobre o mundo, consequentemente melhorando a sua vida em muitos aspectos. Agora a pergunta é, você conseguiu perceber pelo menos uma distorção que eu disse aqui entre essas 10? Se você percebeu, coloca nos comentários aí que eu irei ler o seu comentário e terei prazer em te responder. E se você está precisando de um terapeuta para identificar e para reestruturar esses pensamentos aí, essas distorções, você pode buscar um terapeuta da sua preferência, próximo a você, ou você pode entrar em contato comigo. O link para entrar em contato comigo você vai encontrar ou nos comentários aí abaixo na descrição do vídeo, ou no meu perfil, na minha bio. Vai depender de onde você estiver assistindo este vídeo. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo e até a próxima.